Seguindo o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre uma outra opção para o elenco do Paysandu. Essa é apenas uma indicação minha, eu geralmente costumo fazer isso aqui nos vídeos, né? Falar sobre um jogador que já está acertado e fazer uma indicação de um atleta que, na minha avaliação, para uma Série B seria uma alternativa espetacular. Estou falando sobre o Wellington Silva. Você lembra dele? Passagens pelo Fluminense, Arsenal da Inglaterra, Internacional, futebol japonês e na última temporada estava no Cuiabá. Jogador que tem 30 anos de idade, ficou livre no mercado após 39 partidas, 3 gols marcados e 2 assistências. Houve um interesse do Vitória, do Criciúma, do Cruzeiro, do Vasco da Gama na sua contratação. Até aqui as conversas com o Vasco chegaram a evoluir, mas o torcedor olhou de forma muito negativa para o Wellington Silva. Então, basicamente, a opção no momento é do Criciúma. Desta forma, a Série B do Campeonato Brasileiro também pode ser uma opção, entendo que o Paysandu também já tem aí alguns atacantes dentro do seu plantel, mas para os lados do campo, eu acho que o Wellington Silva pode sim chegar, teria espaço como titular, inclusive, dentro dessa equipe. Para a Série B seria um nome muito bom, tá? Pelo Cuiabá nesse ano, vou pegar aqui para vocês as estatísticas dele, né? Ele marcou 3 gols na Série A do Brasileirão. Até começa muito bem, caiu um pouco na reta final, mas eu renovaria, tá? Com o Wellington Silva, assisti alguns jogos do Cuiabá nesse ano, inclusive tô com a camisa aqui do Operário de Várzea Grande, né? Ali na região metropolitana, juntinho com o Cuiabá, um dos rivais, né? Mas falando também sobre um jogador ex-dourado aqui no nosso vídeo. No Brasileirão, peguei aqui os seus números, segundo o site jogou 29 partidas, 13 delas como titular, somente um gol, 2 assistências, acabou decepcionando, mas eu renovaria para composição do elenco, melhor dizendo, né, no Cuiabá, nessa atual temporada. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Wellington Silva, jogador de bastante velocidade, é aquele atleta excelente para puxar, por exemplo, um contra-ataque, tanto pelo lado esquerdo quanto também pelo lado direito, soma também boas finalizações, números interessantes de gols também nas últimas temporadas. Lá no futebol japonês sempre tinha uma média de 5, 6, 7 gols para um jogador de beiradas, onde no futebol japonês se atua muito menos, né? Estava assim bem aceitável. Eu gosto do Wellington Silva, acho que tem espaço na Série A e na Série B seria uma grande opção, tanto para o Paysandu ou também para os outros concorrentes dentro dessa realidade da segundona. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre grana, algo muito importante no futebol nos dias atuais e principalmente você estar nas duas principais competições do futebol brasileiro. É óbvio que para o Paysandu, pelo seu tamanho, pelo seu histórico e também a quantidade de torcedores, a segunda divisão, na minha avaliação, ainda é muito pouco. Beleza, não estou aqui querendo inflar a bola da torcida, porque eu estou gravando um vídeo do Paysandu, porém eu vejo que no mínimo o Paysandu deveria ser um clube que passa alguns anos na Série A, cai, enfim, algo natural, assim como o Goiás, enfim, tá numa fase muito ruim, mas no mínimo isso, sabe, de pelo menos, digamos, 3, 4 temporadas na Série A do Brasileirão, você volta, cai para a Série B, fica ali 1, 2 anos e já consegue o acesso de novo, assim como o Atlético Goianiense, o Avaí, Coritiba, América Mineiro e por aí vai. Acho que o Paysandu ele deveria, pelo seu tamanho, pelo número de torcedores, estar pelo menos, no mínimo, neste grupo, né, de clubes ioiô aqui do futebol brasileiro. O ideal, né, seria tentar aprimorar a sua estrutura física e também financeira para se tornar um clube mais sólido, como por exemplo o Fortaleza, o Atlético Paranaense, mas aí a gente já está falando de um outro passo. Acho que o Paysandu também perdeu uma grande oportunidade de tentar fazer isso, né, ali em meados de 2004, 2005, 2006, assim como o Goiás. Mas enfim, não é o cenário catastrófico, ainda não é o cenário perfeito, vindo aí de muitos anos na Série C, e isso, querendo ou não, machucou muito o torcedor, mas ainda bem, graças a Deus, conseguindo voltar à segunda divisão, pelo menos, né, nessa temporada de 2024, algo que não acontecia desde 2018. E de lá para cá, muitas coisas mudaram dentro do futebol brasileiro. Em relação ao direito de transmissão, eles diminuíram. Se você comparar, por exemplo, dos clubes vindo da Série C, até que houve um aumento, ok, mas não existe, por exemplo, aquele digamos um efeito paraquedas que acontecia muito dos clubes que caíam da Série A para a Série B. Eles tinham até 4 anos
com um valor muito semelhante ao que recebiam na Série A, na Série B. Isso acabou em 2019, então a competição ficou ainda mais acirrada, com os clubes tendo basicamente quase que o mesmo orçamento para um começo de ano, e aí você pode se destacar por direito de patrocinadores, sócio-torcedores, bilheteria, e isso o Paysandu leva muito vantagem, por exemplo, em relação aos clubes de cidades menores, por exemplo, aqui do Brasil. Sobre os valores para a temporada de 2024, a tendência é que gire na casa de 10 a 12 milhões de reais para cada um dos clubes. Isso porque o valor com a Abrax, a nova negociante dos direitos de transmissões, ela aumenta ano a ano. E na temporada passada de 2023, o valor era de 10 milhões de reais na Série B, 9 milhões líquidos dos direitos de transmissões para cada um dos clubes. A tendência é que esse valor, possivelmente nessa temporada, aumente um pouquinho mais. Eu colocaria mais ou menos uma casa de 12, 13 milhões de reais. No ano de 2022, por exemplo, esta quantia era de somente 8 milhões de reais no total. Então vem tendo avanço, ainda muito pouco para clubes que fazem um elenco um pouco melhor, como o Paysandu vem fazendo nesse começo de ano, Goiás, Ceará, Sport, Coritiba. A Série B é sim muito deficitária, né, no aspecto econômico. E na Série C do Brasileirão, se hoje a gente vem comentando que 12, 10 milhões de reais é muito pouco ainda para uma Série B, na Série C é ainda pior. O Paysandu em 2023 só recebia 1 milhão de reais pelos direitos de transmissões, o que de fato é muito pouco, né? A Série C do Brasil, beleza, com o DAZN também, com o nosso futebol, conseguiu crescer nos últimos anos, mas ainda falta valorização. Você olha, por exemplo, a Série D, em vários jogos que não tem nem sequer placas de publicidade e tudo mais. Acho que consegue sim, com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, você valorizar essas competições inferiores que contam assim com marcas gigantescas, né? A Série C nos últimos anos com vários clubes grandes como o Paysandu, Remo, Náutico, Vitória, quem mais passou aí na Série C nos últimos anos? O Criciúma também. Então assim, não é uma competição para valer só 1 milhão de reais, sabe? Para os clubes em direito de transmissão. E aí o que eu penso pro Paysandu? Beleza? Chegou agora na Série B. Por que não sonhar com a Série A? Você conseguindo para os clubes menores, né? Já até citei esse outro exemplo, como por exemplo o Brusque, com todo respeito, mas ele vai conseguindo seu espaço, né? O Salgueiro, por exemplo, que já jogou a Série B do Brasileirão, o Tupi de Minas Gerais, o Boa Esporte. A Série B é sim o paraíso, né? Você estando ali com a receita desse 10, 12 milhões de reais, mais patrocinadores, enfim, já é um começo muito bom, já é um sonho, digamos assim. Para os outros clubes com maior investimento, a Série B acaba sendo deficitária. E aí você precisa sim buscar o acesso para a Série A, porque o seu cenário acaba mudando bastante. É só a gente ver, por exemplo, as transformações de clubes que, mesmo que passaram lá por pouco tempo, ou que subiram e caíram, eles se tornam muito mais fortes do que os outros concorrentes, igual o Avaí, o Atlético Goianiense, até mesmo o CSA conseguiu investir na sua estrutura, mas nos últimos anos errou muito no futebol, né? Vem sofrendo na Série C do Campeonato Brasileiro. O próprio Fortaleza, que chegou e não caiu mais. O Cuiabá, que, se eu não estiver enganado, ficou 8 anos na Série C do Brasileirão, depois conseguiu acesso para a Série A e já está no 4º ano consecutivo de primeira divisão. Então subir para a Série A é muito importante. Se na Série C paga 1 milhão, na Série B mais ou menos 10 milhões, na Série A o mínimo que um clube recebe, é muito difícil ser menos do que isso, é 70 milhões de reais. Como o Paysandu tem uma torcida muito grande, eu colocaria na faixa de 100 a 120 milhões de reais. Por exemplo, se o Paysandu conseguisse um acesso para a Série A de 2025, eu colocaria aí, baseado nos últimos números de Bahia, Ceará, Goiás, Coritiba, Sport, nas últimas exibições na Série A do Campeonato Brasileiro, esse valor superior a 100 milhões de reais com direito de transmissão. Então, esta chegada à Série A do Campeonato Brasileiro seria, ou será, a gente torce, né, muito importante para o Paysandu. Se não der para acontecer nesse ano, também sendo algo plausível de ser estudado, trabalhado, sonhado para os próximos anos também, saindo, digamos, de um valor de 1 milhão para 100 milhões, por exemplo, como o Vitória fez em 2 acessos consecutivos aí nos últimos anos.